Então, pessoal, vamos começar a nossa aula. Primeira coisa, eu preciso que todo mundo entre na plataforma. Quem não recebeu o e-mail é para me mandar mensagem no WhatsApp. E aí eu vou me manda mensagem com o seu e-mail, eu vou pesquisar aqui nos enviados e te mando a mensagem por WhatsApp com o seu usuário e a senha. Eu vou explicar o funcionamento da plataforma, mas eu preciso que todo mundo entre, porque a ideia é a partir de agora vocês irem acompanhando pelo computador de vocês. Tá, todo mundo que me pediu, falou que não recebeu, eu já mandei pelo WhatsApp. Se alguém ainda também não recebeu o e-mail, me manda mensagem lá no WhatsApp que eu vou mandar para vocês. Enquanto isso, vamos começar aqui. A hora que vocês clicarem no link que está lá no e-mail, que é aquele link nespo.nngn.net, esse vai ser o endereço que vocês vão usar para acessar a plataforma no resto do curso. Daqui para frente, todos os exercícios, trabalhos, essas coisas vão ser tudo entregue por essa plataforma. Não vai ser mais entregue pelo Classroom. Eu ainda vou criar atividade lá no Classroom, mas vocês vão fazer aqui pela plataforma e tanto eu quanto o monitor temos acesso à pasta de vocês e a gente vai corrigir pela plataforma. Então tudo vai ser feito daqui para frente pela plataforma. Coisas bem importantes de vocês prestarem atenção na plataforma. Não mudem o nome das pastas, tá? Vocês vão ver que a gente vai... Toda semana eu vou criar a pasta para aula, pasta para o exercício... eu vou criar uma pasta para o trabalho. Não mudem o nome dessas pastas, porque se vocês mudarem, a gente perde o acesso. Então, vamos dar uma olhada aqui agora na plataforma. Então, quando vocês entrarem no link, vocês vão ver essa página aqui de login. Vai falar que você não está logado e vai pedir aqui o login. Vocês vão entrar com o usuário e a senha que foi mandada para vocês por e-mail. E aí, quando vocês entrarem, a primeira vez é comum dar essa mensagem aqui. Não é para dar, mas a maioria de vocês eu já fiz uma coisa que não é para aparecer essa mensagem, mas às vezes é normal ela aparecer. O certo é depois de 10 segundos a página automaticamente recarregar e abrir isso aqui que é o nosso editor. Quem conhece o VS Code vai ver que isso aqui é bem parecido com o VS Code. Na verdade é um VS Code, só que dentro do navegador, já com o Python todo configuradinho aqui pra gente. Quando você abrir a primeira vez, é normal aparecer essa mensagem aqui e vai estar tudo em inglês. Eu esqueci de instalar a extensão da tradução para português antes de copiar para os usuários de vocês a configuração. Então, quando aparecer essa mensagem aqui, só clica aqui nesse botão Yes, I trust the authors. É só clicar nesse botão azul. Se tudo der certo, é para mudar de cor. Eu acho que eu não copiei para o meu usuário, então não mudou de cor. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinha. Só sair aqui. Se vocês quiserem trocar a senha de vocês, vocês podem trocar. É só clicar aqui em mudar de senha. Clica aqui no menu em trocar de senha. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu criei um usuário que era para ser igual ao de vocês e esqueci de copiar os arquivos para ficar igual ao de vocês. Mas deixa eu já dar uma dica. Quem quiser instalar o Python no próprio computador, instala o Anaconda, que é um arquivo só que você baixa e instala, e o VS Code. Com a extensão de Python no VS, você instala o VS Code, vai lá nas extensões e instala a extensão do Python. É tudo que você precisa para desenvolver em Python.
Você pode instalar o Python também, mas a vantagem do Anaconda é que ele já vem com um gerenciador de pacote mais bem configurado, esse tipo de coisa. Deixa eu só terminar aqui de copiar os arquivos, demora um pouquinho, por isso que eu devia ter feito isso antes. Enquanto isso, deixa eu posso fazer... Pronto. Eu posso usar o meu usuário do professor. Esse aqui é o nosso editor. Quando vocês clicarem naquele botão de Yes, I Trust the Authors, é para ele mudar para essa cor escura. Se por um acaso o seu não mudar para essa cor escura, me avisa porque aconteceu alguma coisa errada na cópia dos arquivos para o seu usuário e pode ser que o seu não esteja configurado com o Python certinho. Mas é para ele mudar de cor quando você clicar. Isso aqui de vez em quando é normal de acontecer. Se aparecer uma mensagem dessa, você só aperta o botão de recarregar. Se ele não recarregar sozinho, você vem aqui no navegador e aperta o botão de recarregar a página, que ele volta por conta própria. Antigamente era até pior, agora eu já dei uma melhorada boa em como ele funciona, essa questão de... para não precisar ficar recarregando com tanta frequência. Por que ele está demorando para carregar isso aqui? Pronto, beleza. Aí aqui abriu. Agora pergunta, todo mundo conseguiu abrir isso aqui? Eu não vou continuar sem estar todo mundo já com isso aqui aberto. Todo mundo que está com o computador, está assistindo a aula do computador, conseguiu abrir essa página aqui? Sim? Beleza, primeira coisa eu vou mostrar para vocês só como instalar a tradução para o português. E aí daí a gente segue para frente. A gente vai precisar instalar uma extensão aqui nesse editor. Você vem aqui nesse... o terceiro, quarto, quinto, sexto botão aqui, que é esses quadradinhos. E aí ele vai carregar um pouco, vai aparecer uma lista de extensões aqui que já estão instaladas. E você vai pesquisar por português. Aí vai ser essa opção aqui, ó. Português, Brasil, Language Pack for Visual Code. Aqui no meu apareceu como segundo. Você clica nesse segundo, clica aqui em instalar. Ele vai demorar um pouquinho para instalar, mas quando ele instalar ele já vai aparecer uma opção se você quer trocar de língua. Aqui, ó, já apareceu a mensagem aqui embaixo. Deixa eu tirar... Apareceu uma mensagem aqui embaixo se eu quero mudar a língua do Code Server, que é esse editor que a gente está usando. A gente clica em mudar e reiniciar. Ele vai reiniciar sozinho e aí quando reiniciar já está em português. Certo? Deixa eu ver se já terminou de copiar, não. E aí deixa ele terminar de carregar de novo, ó, tá essa barrinha aqui, é porque ele está carregando os arquivos que tem... pronto. Aí recarregou, agora ele já está em português, a gente pode voltar aqui. E aí como é que funciona esse editor? Esse meio aqui dele é a janela de trabalho principal. Você pode ter várias abas aqui abertas. Eu tenho essa aba bem-vindo aqui, que ele abre por padrão, a gente pode fechar ela, que a gente não precisa dela. E aqui do lado a gente tem a barra lateral. A barra lateral, ela tem várias opções aqui nela. A primeira de cima é o explorador, que são os arquivos que você tem dentro do seu editor. Para vocês é para aparecer só essa aula 5 aqui, que é um diretório. É nela que a gente vai criar arquivos. Vocês podem criar outros arquivos, então se você vier aqui na parte vazia dessa barra lateral, você pode clicar com o botão direito aqui e criar novo arquivo ou nova pasta nele. Vou criar um novo arquivo aqui, teste.py. Esse arquivo ele não está dentro de nenhuma pasta, tá? Ele está solto aqui no meu workspace.
E eu posso criar arquivo também dentro de uma pasta específica. Então, se eu vier aqui na aula 5, clicar com o botão direito em cima da aula 5 no lugar do vazio, eu posso vir aqui e criar um novo arquivo dentro da pasta aula 5. Às vezes ele demora um pouquinho para criar, às vezes ele dá uma mensagem de erro porque eu acho que eu não rodei o comando para arrumar as permissões que eu tenho que fazer toda vez que eu crio pasta nova para vocês. Eu acho que ele vai dar erro, mas deixa eu já roubar. Se ele ficar desse jeito aqui, amarelo com a exclamação, só vem aqui e recarrega. Porque muita gente acessando pela primeira vez, ele fica um pouco mais pesado, é normal. Fica um uso mais extenso, mas no resto das aulas ele vai estar mais estável. É porque alguém está acessando pela primeira vez nesse exato momento e aí ele tem que reiniciar algumas coisas. Aqui, ó, deu essa mensagem de erro aqui, é porque alguém acessou pela primeira vez e ele precisou reiniciar o servidor lá para instanciar a coisa para a pessoa. Mas depois dá uma estabilizada. Na verdade, eu acho que tem 5 de vocês que não tá tudo instanciado certinho, porque eu não consegui fazer ontem. Se deu erro, é porque eu reiniciei ele aqui na mão. Ele não estava voltando sozinho, eu reiniciei na mão. Se tiver dado o erro 502, espera uns 10, 15 segundos e tenta recarregar a página. Beleza, vamos continuar aqui então. Então você pode vir, se você quiser criar um arquivo dentro de uma pasta específica, você vem aqui com o mouse em cima do nome da pasta. Então eu vou criar aqui dentro da aula 5. Vocês podem fazer isso também, se eu quero que vocês façam todos. Vem aqui na aula 5, clica com o botão direito nela e vem aqui novo arquivo. Por que você não está me deixando criar arquivo nessa página? Oi, Max, pode falar. Foi aquilo que eu falei, que eu não ajustei a permissão certa. Agora que eu vi o comando de mudar a permissão ainda está rodando. Vamos esperar um minutinho para ele terminar de rodar e aí vai dar certo. Enquanto isso, vocês podem criar um arquivo fora e a gente pode criar... a gente pode testar aqui ou executar alguma coisa no Python, aqui fora da pasta aula 5. Gustavo, como assim não está gravando no computador? Porque não é para gravar no seu computador, é para gravar na própria plataforma. Primeiro dia tá indo um pouquinho pior do que ano passado, eu não esperava isso. Achava que ela ia... Gustavo, é exatamente o problema que eu esperava que desse mesmo. Tá rodando o comando aqui, já resolve essa questão do permission denied. Mas vocês conseguem criar fora da pasta? Clica com o botão... acho que fora da pasta vocês conseguem criar. E aí vamos testar aqui, vamos dar um print... Um print olá mundo. Vamos criar um olá mundo aqui. Fora da pasta. E aí aqui, quando você criou o seu código Python, vocês olharem aqui embaixo... Vocês vão ver que já vai estar escrito aqui 3.12.4 base conda. Isso aqui é o Python que já está instalado na plataforma. Então ele já, inclusive, ele já selecionou o Python e já detectou onde que o Python está instalado. Max, tenta recarregar a página inteira no navegador, ver se resolve. Se não resolver, me avisa que eu tento reiniciar o seu container do editor. Não era para estar dando tanto esse... Ana, as pastas são individuais, tá? Não é... Eu tenho acesso, os monitores têm acesso, mas são individuais as pastas. Se algum de vocês está vendo a pasta O, me avisa, porque não é para vocês verem a pasta O. A pasta O é só para eu e o monitor termos acesso. Tá, deixa
Todo mundo tá vendo a pasta all. E tem alguma coisa dentro da pasta all? Ah, tá. Não. Não, tudo bem. Se não tem nada, eu sei até por que ela chegou aí. Ah, deixa eu tentar. Só um instante, gente. Tá instável além da conta. Não era pra estar instável desse tanto. Tô tentando entender aqui o que tá acontecendo. Eu vou só tentar mostrar aqui pra vocês como é que executa qualquer coisa. E... É, eu ia tentar, ele já caiu de novo. E aí eu vou... eu tô achando que é instabilidade na conexão no servidor de onde a plataforma está rodando. Eu estou tentando acessar o servidor para ver o uso dele e também não estou conseguindo. Então deve estar com a conexão ruim hoje lá. Não é para ser tão fraca assim a conexão. Esse servidor fica na minha casa lá em Brasília e a conexão lá é boa. Mas deve estar com alguma instabilidade no provedor de lá hoje. Se continuar assim, eu tento mover pro outro servidor que eu tenho aqui no Rio e a gente fica usando aqui de cá. Eu migro ele pra cá e a gente... Mas... Então, quando vocês criarem um arquivo Python lá no editor, é importante pôr o .py na frente, no nome do arquivo. Deixa eu pegar uma pasta aqui qualquer. Vocês criarem um arquivo teste.py. Vai ter esse botãozinho aqui no canto. Você apertando aqui, ele vai executar o seu código. Vai abrir um terminal aqui embaixo. Essa janela do terminal você pode aumentar ou diminuir. Você pode fechar ela, se você quiser. Quando você apertar aqui, ele vai abrir ela de novo. E ele vai executar aqui seu código. Ele vai estar na mesma pasta que você está na plataforma, que é o Workspace, no caso lá da plataforma. Aqui, só para mostrar para vocês, eu abri o VS Code no meu computador. E aí, quando você apertar o play, é para ele executar. Interpretador, Python, inválido. Iago, não foi possível concluir sua requisição, a instabilidade lá do servidor. Eu não estou conseguindo nem acessar ele para ver o status dele agora. Problema na conexão lá, infelizmente a gente não vai conseguir resolver agora. Eu vou passar o resto do conteúdo da aula de hoje. Eu queria que vocês fossem acompanhando, tentando fazer na plataforma, mas infelizmente a gente não vai conseguir. E aí eu vou tentar resolver para vocês praticarem depois e fazerem o exercício de casa. O exercício de casa é para ser feito na plataforma. E eu vou tentar resolver isso de hoje para amanhã. Essa questão da instabilidade. Se lá em Brasília estiver muito instável, eu puxo o servidor da plataforma para o servidor aqui do Rio e vai resolver esse problema. Então, se alguém estiver dando interpretador Python inválido, você pode clicar na barra de status aqui embaixo, onde ele tem aqui do lado de onde está escrito Python, e ele vai te dar algumas opções. Uma delas, vocês vão ver, ele vai começar com Miniconda bin Python. Seleciona essa opção que está escrito Miniconda. Eu acho que para vocês só vai aparecer esse, porque é para ser o único Python instalado aí na plataforma. E aqui vocês podem criar diretório, criar arquivo, criar tudo. Certo? O que acontece quando você aperta o play? Não acontece nada. Como eu falei, está instável, vocês não vão... É por conta de instabilidade na conexão. Mais tarde, outra hora, vocês tentam de novo. Agora ninguém vai conseguir usar a plataforma direito, porque a conexão está muito ruim.
Vocês tentem depois. Se for o caso, a gente pode até ver se marca uma hora. Eu entro junto na hora da monitoria para ver se a gente consegue. Se eu já tiver resolvido essa questão da instabilidade da conexão. Mas vamos seguir pro conteúdo da aula de hoje. O importante é mostrar para vocês como criar arquivo e pasta aqui e como executar. E aí depois vocês tentam com mais calma depois que eu resolver esse problema da instabilidade da conexão. Certo? Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai ver como lidar, como organizar projetos em Python. Pessoal, esquece plataforma agora. Eu não vou conseguir resolver os problemas da plataforma nesse momento e vamos concentrar aqui agora no conteúdo da aula. Depois, se vocês precisarem de ajuda para qualquer coisa na plataforma, eu ajudo. Tá? Então, que é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre projeto em Python. O que especificamente? Até hoje, tudo que vocês fizeram no Python foi no Colab ou no Jupyter Notebook, não foi? Hoje a gente vai falar como estruturar quando você vai criar um projeto que vai ter mais de um arquivo. Você não vai ter só o notebook ali. A gente vai sair do notebook, colocar nossos códigos Python daqui para frente dentro de arquivos. E aí esses arquivos vão ser sempre alguma coisa .py. E a gente vai aprender como interagir entre esses arquivos, ou seja, como pegar uma função que está em um outro arquivo .py e usar naquele arquivo ali que você está criando. E além disso, quais são as boas práticas de como organizar os seus arquivos, ou seja, como criar seus próprios projetos Python numa estrutura bonitinha ali dentro da pasta. Você vai poder criar seus próprios módulos. Tudo isso, essas bibliotecas que a gente importa, a gente está importando módulos dessa biblioteca. Então, quando eu falo importe NumPy, eu estou pegando o módulo NumPy e importando. Quando eu falo importe from matplotlib.pplot, importe, eu estou importando aquele módulo. E hoje a gente vai ver como criar os nossos próprios módulos e para a gente poder usar eles e indo bem naquela linha ali da modularidade do código. Isso ajuda a gente a tornar nosso código mais modular, porque eu posso, por exemplo, vou criar um projeto um pouquinho maior, eu posso dentro do meu projeto criar, por exemplo, um arquivo onde eu armazeno as funções e importar essas funções de outros arquivos que utilizam elas. Certo? Travou o vídeo, Gustavo? Eu não passei o slide, eu estou ainda no slide daqui de capa. Então, primeiro ponto aí, como que a gente... O pessoal está me ouvindo? Beleza. Então, primeiro ponto aí é como que a gente importa coisas de outros arquivos. Como que eu uso uma função que está em um arquivo A, eu uso ela do arquivo B. Então, primeiro a gente vai ver como importar de um arquivo .py na mesma pasta. Então, a ideia era ir fazendo isso na plataforma, mas infelizmente a plataforma não quer colaborar hoje. Eu vou criar aqui .py, vou criar dois arquivos aqui, def, soma a Então, criei um arquivo aqui que tem uma função, e aí eu vou ter um outro arquivo, posso usar esse teste.py aqui mesmo, e a ideia é como que a partir do segundo arquivo, de um arquivo, eu puxo uma função de outro arquivo.
Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. Então, aqui dentro do calculadora.py, eu tenho a função soma e eu quero usar a função soma no teste.py. Só fazer assim, from calculadora import soma. E aí eu posso usar aqui essa função que foi definida em outro arquivo. Então aqui essa função soma estava definida lá no calculadora.py, eu vou puxar ela aqui para o lado para dividir a tela, para eu ver os dois arquivos ao mesmo tempo. Tá? Então essa função soma está definida no calculadora.py e eu importei ela aqui no teste.py e usei ela no teste.py. Então, importar uma função de outro arquivo que está no mesmo diretório, é só usar essa sintaxe. From, o nome do arquivo que você quer importar, importe o que você quer importar daquele arquivo. Pode falar, Sofia. Vai. Ele tem resolução de conflito nele, ele provavelmente vai usar o seu arquivo. Então vamos mudar esse aqui, ó. Vamos chamar esse arquivo de... E o computador travou. Vamos chamar esse arquivo aqui de numpy.py. Tá? Agora. E aí aqui, o que vai acontecer? Ele vai passar, quando eu importar, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o mesmo diretório que ele está, ver se tem alguém com aquele nome. Então aqui, meu código funciona, só que agora eu não tenho mais. Se eu tentar aqui, eu tentar importar o numpy aqui e tentar fazer qualquer coisa nele, numpy.inf, é uma constante do numpy. Ele não vai funcionar, porque eu meio que sobrescrevi esse módulo com um arquivo meu. Então o ideal é você não criar colisão com o nome de bibliotecas conhecidas. Mas sim, se você criar um arquivo na pasta que você está trabalhando com o mesmo nome de uma biblioteca que você usa, você vai perder acesso àquela biblioteca. Vai dar um conflito ali e o Python ele prioriza coisa que está na mesma pasta que o seu código. Mas aí é fácil de resolver, só mudar o nome do arquivo, mudar aqui nos imports também. E fazendo isso eu corrijo o problema. Agora está funcionando normal. Eu voltei a ter o NumPy assim que eu mudei o nome desse arquivo para outra coisa. E se eu quiser organizar mais e jogar, por exemplo, minhas funções, vamos supor que eu tenho função de cálculo e função matemática e função estatística. Aí eu quero organizar melhor. Eu posso criar uma subpasta. Vamos chamar ela aqui de funções, por exemplo. Aí eu vou mover esse calculadora.py para dentro de funções. E vou pôr um outro estatística.py aqui dentro também. Aí dentro dessa estatística eu vou criar a função média, que eu posso receber qualquer número de valores e eu retorno a sintaxe do asterisco que a gente viu na aula passada. E eu retorno a soma disso dividido, vamos chamar de x, não, x é um nome ruim para essa variável. Chamar de velhos, de valores. Então é a soma de x dividido pelo comprimento, a soma de valores dividido pelo comprimento de valores. Pronto. Então aqui eu tenho dois arquivos diferentes dentro dessa pasta. Então voltando aqui para a estrutura dos diretórios, eu criei essa pasta funções, aqui dentro eu coloquei a calculadora e esse estatística.py. E aí, se eu não me engano, para eu importar isso aqui, como a pasta aqui é funções, eu posso pôr assim, from funções import calculadora, ou from funções.calculadora. Eu posso importar o arquivo calculadora inteira,
Aí dentro dele eu vou usar a calculadora.soma para acessar a função soma. Então isso aqui funciona. A gente pode rodar, continua funcionando o meu código. Ou eu posso importar a função específica dessa forma aqui, from funções.calculadora import soma. Deixa eu deixar os dois. Deixa aqui, aí eu vou importar a média desse jeito. Estatística import média. Vamos pôr um segundo print aqui para usar a função média. Então, nosso código funciona dessa maneira. Então, quando eu jogo era para ser estatística. Tá, deixa eu corrigir aqui. Pronto, acho que agora tá certo. Quando eu jogo aqui os meus arquivos para dentro de uma pasta, eu ainda consigo importar deles, só que aí eu tenho que pôr aqui também o nome da pasta aqui no caminho. E é sempre usando o ponto para acessar submódulos. Então dentro, o Python interpreta a pasta funções como um módulo, e aí dentro dela cada arquivo vai ser um submódulo, e dentro de cada arquivo você tem as funções que você tem definida ali dentro daquele arquivo. Então sempre com essa sintaxezinha aqui do ponto, e sempre com o from. From alguma coisa. Eu acho que inclusive você pode também fazer assim, import funções e usar funções.calculadora.soma. Você pode usar dessa maneira aqui também funciona, se você importar direto a pasta funções. Então ele meio que cria essa estrutura. Dentro de cada diretório vira um módulo, dentro de cada arquivo é um submódulo ali dentro daquele módulo. Alguma dúvida até aqui? Então vamos complicar um pouquinho agora. Daqui a gente viu como importar de um arquivo na mesma pasta do seu código. Você viu como importar de uma subpasta da mesma pasta do seu código. E aí agora a gente vai conhecer esse cara aqui, que é o init.py. A gente já usava esse nome para definir a função que cria objetos de uma classe. A gente usa o nome init. Aqui a gente vai também usar o init para definir o arquivo que inicia um módulo. A gente pode deixar solto dessa forma aqui que a gente fez, simplesmente os arquivos aqui soltos, mas a gente pode escolher o que de dentro desses arquivos. Vamos supor que eu criei uma biblioteca e dentro dessa biblioteca eu tenho um monte de função que é só de uso interno da biblioteca, que eu não quero expor essas funções para fora. E aí esse init meio que funciona como esse arquivo init.py, ele funciona para dizer para o pai, olha, essa pasta aqui é um pacote Python, tá? É um módulo, mas eu só quero que você mostre para fora tais partes desse módulo. Ele tem essa utilização, então ele indica que aquela pasta é um pacote, ele tem... você pode pôr inicialização do código, então se você precisar de alguma coisa que rode para preparar o seu código, você pode pôr no init.py e você vai importar os componentes, escolher o que de dentro daquela sua pasta você quer expor para fora. Então, a partir do momento que eu criar esse arquivo, eu vou esconder todo o resto. Tudo que não está no init.py vai desaparecer. Então, se eu criar aqui esse arquivo, então eu vou aqui dentro de funções, eu vou criar o init.py e não vou pôr nada nele, vou deixar ele em branco. Olha o que vai acontecer. Esse código aqui funcionava perfeito antes de eu criar o init.py. Quando eu crio o init.py, ele continua funcionando, que não era para funcionar.
ou qualquer coisa aqui nele. Pronto. Não, deu problema porque eu importei errado. Não funciona exatamente como eu achava que funcionava, mas tudo bem. Mas aqui dentro desse init é uma boa prática você dizer o que você vai expor para fora. Ele não bloqueia como eu imaginava, mas vem daquela filosofia do Python das coisas serem sempre bem abertas. Eu tô lembrando agora, eu acho que aconteceu exatamente a mesma coisa no ano passado. Quando eu fui fazer isso aqui, eu espantei que eu consegui acessar os outros arquivos mesmo tendo definido o init. Mas o importante do init é que o init ele sempre vai ser executado. Então, se eu pôr um print aqui, olha o que acontece quando eu executar esse código aqui agora. Ele executou aquele print, mesmo eu não tendo executado. Então, quando você tem um init, o código que tiver no init, ele sempre vai ser executado quando aquela pasta que o init está for importada. Eu não preciso nem importar essas 3 vezes. Se eu importar aqui, por exemplo, só a calculadora e a média, mesmo assim ele vai executar aquele print. Então o init é meio que uma inicialização do seu módulo. Se você precisar executar alguma coisa para preparar o seu código, você coloca aqui no init. E é uma prática comum também aqui no init você importar os componentes que vão ser públicos do seu módulo. Você importar eles no init, é só importar eles. Então o que eu faria aqui? O init, quando você está dentro de um módulo, a importação fica um pouquinho diferente. Tá? Já eu vou explicar essa diferença aqui. Então eu importo dessa maneira aqui, é um pouquinho diferente, já vou explicar por quê. E você pode importar funções específicas também. Se eu fizer aqui from calculadora import soma, aqui no init, eu não vou precisar mais fazer esse caminho todo aqui para chegar na soma. Se eu importar só o funções aqui embaixo, eu consigo fazer funções.soma, porque agora o soma também está lá no init. Eu nem estou usando mais o calculador aqui para chegar no soma, porque eu importei soma aqui direto dentro do init. Alguma dúvida do init? Então, vamos continuar. Tá? Então, uso do init, você indica que aquilo ali é um pacote, código que você quer inicializar, e se você quiser importar componentes ali do pacote dentro do init, você pode fazer. Isso aqui esquece, porque claramente a gente testou na prática aqui que, na verdade, o Python não bloqueia isso aqui. E aí vem a diferença ali do import, tá? Então, os primeiros imports que a gente fez sempre foi direto aqui, from alguma coisa, import alguma coisa. Mas quando você está dentro de um pacote, quando você está dentro de um pacote, dentro de um módulo, você tem que usar import relativo, que é quando você põe esse pontozinho na frente. Então, em geral, o que vocês viram até hoje é o que a gente chama de import absoluto, que é quando você está fora do módulo de um pacote e você vai importar um módulo em um pacote. Então você põe o caminho absoluto sem o ponto. Mas quando você está dentro de um pacote, dentro de uma pasta, e você quer importar outra coisa daquela pasta,
Você tá dentro de um módulo e você quer importar outra coisa daquele módulo, você tem que usar o import relativo, que é com esse pontinho na frente. Então aqui, eu estou executando, meu arquivo de execução é esse arquivo teste.py que está fora aqui do módulo. E eu estou importando coisas de funções como um módulo. Então tudo que eu tenho que importar aqui dentro do módulo, eu tenho que fazer o import relativo. Se eu não fizer o import relativo, não funciona. Por exemplo, vamos mudar essa função aqui da média para usar a soma. Tá? Então, vamos pôr 2 valores aqui no lugar do asterisco. E aí aqui, from calculadora import soma. Eu vou fazer errado primeiro. V1, V2 dividido por 2. Tá? Fazer errado. Se eu tentar usar isso aqui desse jeito, o Python vai reclamar. Aqui, ó. Eu tentei executar aqui como média, do ponto de vista dessa execução aqui, média tá dentro, esse arquivo estatística está dentro de um módulo, ele reclama que ele não tem nenhum módulo chamado calculadora. Se eu pôr o pontinho aqui na frente e salvar, eu transformo isso aqui no import relativo. E aí ele vai funcionar. Então tudo que vai ser executado dentro do módulo, os imports tem que ser feitos relativos. Tem que pôr esse pontinho aqui na frente. Se eu fosse executar isso aqui direto, se esse fosse o meu arquivo de execução, eu poderia fazer um import absoluto e ele funcionaria. Mas no caso aqui, isso aqui não foi feito. Esse arquivo não foi feito para ser executado direto. Ele foi feito para ser executado como um módulo. Algum outro arquivo vai importar alguma coisa dele e usar aquela alguma coisa. Então o import que eu tenho que fazer aqui tem que ser relativo. Deu para entender essa diferença entre import absoluto e import relativo? Beleza. Então, sempre que você está dentro do módulo, ou seja, dentro de uma pasta que você não vai executar nada direto ali daquela pasta, tudo vai ser importado em outro arquivo. Quando você for fazer o import, você coloca o pontinho na frente para fazer o import relativo. Então, o import relativo é utilizado somente dentro de pacotes para importar outros módulos do mesmo pacote. O caminho relativo do módulo indicando o ponto no início. Outra coisa que a gente costuma fazer quando a gente está criando um projeto, um pacote Python, é criar o arquivo setup.py. O que é o arquivo setup.py? Ele é onde você configura como que o seu pacote vai ser instalado nos computadores. Então ele contém metadados sobre o pacote e instruções para empacotar e instalar o projeto. Esse arquivo é executado pelo utilitário de empacotamento Setup Tools. O que isso quer dizer? A partir do momento que você cria um setup.py, você pode instalar o seu módulo no Python, no ambiente Python que você está usando. Então, se eu criar aqui um arquivo, setup.py, e aí deixa eu abrir aqui o exemplo para a gente copiar. Isso, exatamente. Você está dizendo, esse meu módulo que eu criei aqui agora, por exemplo, esse módulo aqui, funções, é uma biblioteca. Instala ele aí, você tem que usar isso aqui para instalar. Esse arquivo setup.py, ele tem uma estruturazinha já pré-definida, vocês acham exemplos fáceis dele aí na internet. Tem algumas coisas que vocês podem mudar, mas uma forma bem comum dele é essa daqui que eu estou escrevendo. Não, acho que...
A gente vai pôr coisa aqui como nome, versão, os requerimentos a gente coloca nesse setup.py, que você pode, inclusive, você tendo esse setup.py, você pode empacotar e publicar a sua biblioteca. Você poderia, por exemplo, existe um comandozinho, você cadastra lá no site e você pode publicar a sua biblioteca no pip. Você pode criar uma biblioteca, publicar ela no repositório do pip, e aí em qualquer computador que você chegar, você der lá pip install o nome da sua biblioteca, ele vai baixar do repositório e instalar. Então aqui é importante pôr o requerimento, porque por exemplo, o pip saber o que ele precisa instalar. Isso é uma estrutura comum de um setup.py, tá? Então aqui você tem o nome do pacote, versão, descrição, requerimentos, e usa esse comando aqui, ele vai automaticamente ver no diretório o que é módulo e guarda aquilo para ser instalado. Ele detecta automaticamente o que ele pode instalar na distribuição como módulo ou não. Essa função find packages. A gente pode até testar ela aqui. Deixa eu usar ela aqui no teste.py. É curioso, acho que eu nunca executei ela assim para imprimir. Então ele foi lá e achou aqui, ó, dentro da pasta funções tem coisa que parecem um módulo que eu posso instalar. Deixa eu até matar uma curiosidade minha. Eu vou mudar o nome disso aqui para qualquer coisa, ver se sem o init.py ele ainda reconhece como módulo. Aí o resto não vai funcionar. Não, beleza. Aqui, ó, ele não reconheceu, quando eu tirei o init.py, ele não reconhece mais essa pasta funções como sendo um módulo. Lembra que lá quando eu falei do init.py, eu falei que um dos usos dele é indicar um pacote, indicar que aquilo é um módulo. Eu vou usar bastante intercambiável essas palavras módulo e pacote, tá? No fim é basicamente a mesma coisa. Então quando eu tiro o init.py, ele não reconhece mais como um pacote ou como um módulo. Se eu pôr o init.py de volta, mesmo que seja o init.py vazio, tá? Você pode criar um init.py vazio só para marcar isso aqui é um pacote Python. Aí essa função aqui, find packages, identifica ele como um pacote, que é o que usa lá no setup.py para indicar quais são os pacotes que é para ele instalar. E aí, a partir do momento que eu tenho o setup.py, eu posso fazer isso aqui, ó, Python setup.py install. E aí ele instalou essa meu módulo aqui, funções, na distribuição Python. Se eu abrir uma nova janela aqui do editor, tá? Vou criar um novo arquivo aqui qualquer, em outro lugar. Tá? Criei uma outra pasta, um outro lugar. Vou criar um arquivo aqui. Aqui eu posso import funções, print funções, estatística, média, 4, 5. E ele rodou, porque esse módulo agora está instalado na minha distribuição Python. Ela não está instalado, ele foi lá, copiou daqui de onde eu tinha desenvolvido ele e guardou lá dentro do ambiente Python, guardou esses arquivos lá. Se eu fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, vou pôr aqui v2.0, eu fiz uma atualização nele e mudei. Aqui que eu estou na mesma pasta, ele já está usando essa versão modificada. Mas nesse outro código aqui, ele está com a versão antiga ainda. Se eu mudar ele aqui e quiser propagar essa mudança para todo o ambiente Python, eu tenho que rodar o setup.py install de novo.
Aí eu rodei aqui o setup.py install de novo, e aí agora quando eu for rodar aqui, agora ele está no V2.0, porque aí ele atualizou. Quando você instala, se você fizer qualquer modificação, você tem que instalar de novo na mão. Tá? Mas o setup.py ele te permite isso. E isso aqui é o primeiro passo para você distribuir o seu código também. Se você quiser publicar o seu código como uma biblioteca, as ferramentas de empacotamento que tem para você publicar, todas dependem desse setup.py. Então, uma coisa bem útil de você sempre que você for divulgar seus projetos, sempre pôr um setup.py nele. Então, principais componentes: name, nome do pacote, version, a versão, descrição, install requires, que são as dependências, e packages, que são as listas de pacotes a serem incluídos. Você pode fazer manualmente ou usar a função find packages do setup tools. O exemplo aí que eu dei para vocês, exatamente aquele mesmo exemplo. Quando você tem o setup.py instalado, você pode usar esse comando setup.py install. Para você fazer isso, você precisa ter essas duas bibliotecas instaladas. Quase sempre você tem elas instaladas, mas se não tiver, esse aqui é o comando que instala elas, que é o comando que esse são as bibliotecas que esse setup.py usa. Tá? E tá na hora do nosso intervalo. Vamos para o intervalo e 20 minutos a gente volta. Em inglês é OOP mesmo, é o Object Oriented Programming. O inglês ele joga o P para o final. Até mais, gente. Daqui a pouco a gente volta. Boa tarde. Não, tudo bem. Beleza. Então, pessoal, eu estava observando aqui a plataforma, eu vi bem que eu acho que ela não está dando conta da quantidade de vocês acessando ao mesmo tempo, a internet lá não está dando conta mesmo. Eu vou tentar migrar ela para um lugar com outra internet, para a semana que vem a gente ver se melhora ou não. Mas de qualquer forma, para fazer exercício, essas coisas assim, vocês não vão acessar todo mundo ao mesmo tempo, é só na hora da aula mesmo que teria que acessar todo mundo. E aí o exercício ainda vai ser por ela, a gente vai essa semana, é até bom, o exercício dessa semana vai ser bem simplesinho, vai ser bom que a gente já vai vendo se tem algum outro problema, alguma outra coisa. Dando continuidade à aula, então a gente viu até agora o init.py e o setup.py. Um outro arquivo que é bem comum a gente ter quando a gente está falando aí de um projeto é o README. O README ele é um arquivo onde você vai guardar uma descrição mais longa do seu projeto Python. Normalmente você chama ele de readme.md, que MD é o formato que a gente usa para marcar título, essas coisas assim, chama Markdown. É um formato bem simplesinho de se usar. O arquivo README de um projeto é um documento de texto que fornece informações essenciais sobre o projeto. Geralmente ele é o primeiro arquivo que um usuário ou um colaborador vai ver ou visitar. Vai ver ao visitar o repositório do código-fonte, e ele é meio que um guia de introdução. O objetivo do README é ser um guia de introdução do seu projeto. O que costuma ter num arquivo README? Você costuma ter o título do seu projeto, uma descrição curta, uma lista de pré-requisitos, o que você precisa ter instalado para rodar esse seu projeto, como você instala ou usa esse seu projeto, então instruções de instalação, exemplos de código, esse tipo de coisa.
Documentação, então se você tiver uma documentação mais extensa, você vai pôr um link para essa documentação nesse README. Contribuição, como que as pessoas podem contribuir com aquele projeto, se for uma biblioteca open source, por exemplo, como que as pessoas podem contribuir. Informações de como executar testes, informação da licença do seu código, contato, se alguém quiser entrar em contato com você para perguntar alguma coisa, e agradecimento se você usou o código de outras pessoas ou se você usou ferramentas de outras pessoas, dados, você coloca ali no seu README os agradecimentos. Então é meio que a porta de entrada aí do seu projeto, como se apresentar o seu projeto. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, uma coisa que vocês vão ver é que quando você publica, quando você organiza seu código usando o Git e publica o seu repositório, envia seu repositório para um gerenciador, um repositório de Git online como o GitHub ou o GitLab, por padrão, o Git já vai mostrar o arquivo README como a página inicial do seu repositório, do repositório do seu projeto. Então, esse cara aqui é o README, a gente pode entrar nele e ver o código-fonte original dele, mas quando eu entro no repositório aqui, ele automaticamente já me mostra aqui o README. Esse aqui é um exemplo de um README de um trabalho que eu fiz, um trabalho científico, eu usei isso, foi um trabalho que eu fiz para um curso que eu fiz há algum tempo atrás, e a apresentação desse repositório. Então o título aqui é uma introdução, eu tenho um blog post que acompanha ele, eu coloquei o link lá, os dados que eu usei, quais foram as bibliotecas, descrição dos arquivos que tem dentro ali do projeto. Então nesse arquivo aqui, nesse arquivo notebook, é onde estão as análises, nesse arquivo aqui são os dados, os resultados desse trabalho e os agradecimentos e referências. Então aqui é um exemplo de um README. Tem um outro aqui que foi um outro trabalho meu também numa disciplina do mestrado. Então o README tem o título, introdução, biblioteca, descrição, alguns resultados e os agradecimentos aqui no final. Esse aqui eu gravei um vídeo de apresentação, então tem link para o vídeo também. E exemplo também de software. Esses dois aqui foram trabalhos científicos. Exemplo de README de software. Então esse aqui é uma biblioteca que eu tenho publicada. Então eu tenho aqui o título, a introdução, instruções de instalação, instruções de uso e link para documentação. Essa é uma biblioteca mais simplesinha, então o README dela não é muito extenso. E tem um outro exemplo aqui, que é um código que eu trabalho também. Então você tem introdução, uma descrição curta, link para documentação, lista de dependências, instruções de instalação e descrição aqui do time que desenvolveu esse software e agradecimentos. Então são alguns exemplos, não tem nenhuma estrutura rígida de como você deve fazer seu README, mas em geral essas são as informações que você costuma colocar em um arquivo README do seu projeto. E o README, ele usa, como eu falei, ele usa uma sintaxe de formatação de texto. Isso aqui é o texto que a gente chama de renderizado. Ele já usou o código que eu escrevi para gerar esse texto bonitinho. E se vocês vierem aqui onde que eu vejo isso aqui no GitLab? É aqui. Você vê o que foi que eu de fato escrevi e ele formatou para mim daquela maneira. E vocês acham fácil, isso chama Markdown. Você pesquisar Markdown no Google, vocês vai ter esses guias de Markdown. Markdown é uma linguagem bem simplesinha.
Tem vários editores online de Markdown, é bem tranquilo para formatar esse seu arquivo README bonitinho dessa maneira. E o VS Code também tem extensão de Markdown, se vocês quiserem usar. Pode ser, tá lá. Então, se eu criar um arquivo aqui, ele vai criar. Senão eu vou pro... não sei se ele vai criar não, vamos... um Markdown aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Se ele tiver até no próprio VS Code, você pode instalar a extensão de Markdown e ele vai fazer a pré-visualização do Markdown aqui do lado para você. Em geral, o mais importante do Markdown é o cercadilho para título, e aí 2 para subtítulo, 3 para subtítulo. E essa é a mesma linguagem que vocês podem usar nos blocos de texto do Colab também. Deixa eu abrir aqui uma janela do Colab, qualquer. Então, se vocês forem aqui no bloco de texto do Colab, é a mesma linguagem que você usa aqui. Se eu quiser pôr um título aqui, eu ponho o cercadilho. Então, é a mesma linguagem que usa aqui nos blocos de texto do Colab, essa linguagem que é usada no README, que é o Markdown. É muita coisa aberta. Certo? Além disso, quando você vai publicar seu projeto online, uma coisa extremamente importante é escolher uma licença para o seu projeto. O que é a licença? A licença ela vai dizer como que as outras pessoas podem usar seu código. Existem algumas licenças diferentes que são mais utilizadas e elas vão impor restrições diferentes para as pessoas usarem o seu projeto. Qual que é a importância da licença? A licença em um projeto de software define as regras sobre as quais o código pode ser utilizado, modificado e distribuído. Ao escolher uma licença, o autor estabelece os termos legais para a utilização do seu projeto. Normalmente, a licença ela é especificada no arquivo license ou license.txt. Então, por que a gente usa licença? Não só necessariamente código aberto, tá? Quando você publica um código fechado, na verdade o código fechado você não publica, mas você costuma ter uma licença associada ali também. Normalmente quando o seu código é fechado, a sua licença é mais uma licença de uso. Como que as pessoas podem usar seu código? Por exemplo, quando você paga para a Microsoft Windows, a Microsoft impõe uma série de restrições. Você não pode comprar uma instalação do Windows para uso doméstico, uma instalação de uso pessoal, e instalar em todos os computadores da sua empresa. A licença do software não te permite fazer isso. A gente aqui está mais interessado nas licenças open source, que são as licenças de código aberto. A gente está falando de publicação de código. Então, assim, normalmente quando você publica seu código é porque seu código é aberto. Então, ela especifica os termos legais sobre quais as outras pessoas podem usar seu projeto. Elas têm proteção, então tem certos tipos de licença. Tem licença que não dá proteção nenhuma, mas tem algumas licenças que protegem o autor de certas responsabilidades. Se alguém usar o seu código de uma maneira indevida, usar o seu código para quebrar a lei, por exemplo, às vezes a licença ela pode te dar essa proteção. Deixa claro o que os outros desenvolvedores podem ou não fazer com seu código. E algumas licenças garantem abertura das modificações do código. Porque dependendo da licença, você vai lá, publica o seu software numa licença open source, mas que não dá uma garantia de que as modificações também têm que ser open source. Aí vai uma outra pessoa, pega seu código, modifica ele um pouco e republica, reutiliza, passa a vender seu código sem divulgar as modificações.
tem licença que previne isso, garante que toda modificação em cima do seu código também tem que ser open source, também tem que ser a mesma licença. Então eu trouxe aqui 4 exemplos comuns aí de licença. Na verdade, as 3 de cima são as mais utilizadas. A última não é exatamente uma licença, é algo... É mais você declarando que seu código não tem nenhuma licença. Então a gente tem uma licença bem comum, a licença do MIT. Tem o link aqui para a descrição de todas. A licença do MIT ela é uma licença bastante permissiva. O que isso quer dizer? Ela permite reutilização, modificação e distribuição do código, até mesmo em projetos proprietários. Então, quando você publica seu código com a licença MIT, alguém pode pegar seu código, modificar e passar a vender, por exemplo, como código de fechado. Ele não pode te impedir de usar o seu código, de manter o seu código aberto, mas ele pode criar uma modificação e passar aquela modificação a ser código fechado. Então, por isso que a gente diz que ela é uma licença permissiva. A gente tem a licença GPL, que é, vamos dizer assim, a licença mais comum do mundo open source. Quem de vocês usa Linux? O Linux é distribuído sobre licença GPL. Atualmente eu acho que está na GPL 3, não acho que tenha tido versão nova da GPL. O Linux todo é distribuído sob licença GPL. A maioria dos softwares que você roda em cima de Linux também são licenciados sobre GPL. A grande questão da GPL é que ela exige que modificações também sejam abertas. Então, se alguém pegar seu código, fazer uma modificação, ele também tem que publicar essa modificação do seu código, sob a mesma licença, sob uma licença também aberta. E ela não permite, ela tem certas limitações, certos usos com projetos que não são abertos, você às vezes não consegue usar coisa de código licenciado sob GPL dentro de um projeto que não é aberto. Então ele meio que garante que o seu código só vai ser usado de forma aberta. Não é uma proteção 100% rígida, tem inclusive variações da GPL, por exemplo, tem a AGPL, que é para proteger software web de ser utilizado por trás de interfaces fechadas. Tem umas certas variações, mas em geral a GPL é a licença que você usa quando você quer garantir que qualquer modificação do seu código também tenha que ser aberta. Tem a licença Apache, é uma licença permissiva também, já foi muito comum, mas hoje em dia está um pouco menos, ela é bem parecida com a MIT. A principal diferença é que ela tem um termo expresso ali que te garante direito à patente relacionada ao seu código. Se você quiser registrar uma patente de alguma coisa que tenha no seu código, o Apache é mais explícita para isso. E a última que eu trouxe aí é a Unlicense, que é meio a licença de software mais permissiva, mas ela nem seria exatamente uma licença. É quando você abre o direito se você publicar um código sobre Unlicense, você está abrindo mão de todos os direitos autorais. Inclusive é uma licença até meio perigosa do ponto de vista jurídico, porque ela permite que alguém, depois de você, pegue os direitos autorais para ele e transforme o código em código fechado, inclusive te impedindo de usar seu próprio código. Então, assim, é uma licença meio perigosa aí, a Unlicense. Eu recomendo vocês ficarem nessas duas aqui, MIT e GPL. MIT para coisa pequena, que você não se importa muito como que as pessoas forem usar, e projetos maiores que você quer garantir que ele continue em open source, usar a GPL.
Tá? E aí, quando vocês forem pôr lá no projeto de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui nesse link que eu coloquei. Esse site aqui carrega um monte de licenças, o opensource.org. E aí você vai copiar aqui o código da licença, o texto da licença, e lá na pasta do seu projeto, criar o arquivo license, colar aqui o texto, e aí algumas licenças você tem esses campos aqui que você tem que substituir. Por exemplo, 2024 Juliano Genaric. Aí eu falo aqui que esse código é meu, eu deixo as pessoas usarem ele, mas ele é meu. Então aqui é um exemplo, por exemplo, a partir do momento que eu fiz isso aqui, esse meu código aqui desse projeto está licenciado sobre a licença MIT, que foi a que eu cliquei, mas vocês podem pegar outra. Vocês verem que o texto da MIT é bem curtinho. Se for na GPL, a GPL já é um texto bem mais longo, porque é uma licença mais complexa, que tem um número maior de restrições. Tá? E a última coisa que a gente vai falar hoje é sobre requerimentos. Em geral, quando você vai publicar seu projeto, você também tem que divulgar o que precisa ser instalado para rodar o seu projeto, quais bibliotecas o seu projeto depende. A lista de requerimentos do seu pacote devem ser listados no arquivo requirements.txt e dentro do parâmetro install requires do setup.py. O arquivo requirements.txt, você coloca um pacote Python que você depende, uma biblioteca Python que você depende por linha nesse arquivo. Então, se eu fosse criar aqui, eu crio aqui esse arquivo, e aí que eu coloco, eu listo, eu preciso do NumPy, do Pandas e do Matplotlib, por exemplo, para o meu projeto. Coloco aqui e coloco lá no setup.py também, da mesma forma. NumPy, Pandas, Matplotlib. E aí ele tem uma função legal que você pode fazer, porque a partir do momento que você tem esse arquivo requirements.txt, na hora que você vai usar, você pode fazer isso aqui, pip install -r requirements.txt. E aí o que isso vai fazer é que o pip vai abrir esse arquivo, olhar tudo que está listado lá dentro dele e instalar para você. Então, se você tiver 10 bibliotecas que o projeto depende, com um comando você instala todas as bibliotecas, sem precisar nem listar o que são os requerimentos mesmo. Já está tudo salvo lá no requirements.txt. E isso é uma estrutura básica de um pacote ou um projeto Python. Em geral, você tem a pasta do projeto. Dentro dessa pasta, você pode ter um módulo, se for um projeto de software, você vai ter uma pasta com um módulo, que ali dentro você vai ter o init.py e todos os arquivos que precisam para o seu módulo. Fora, você vai ter arquivos de instalação, descrição do seu código. Então você pode ter um arquivo de exemplo, você tem a licença, você tem o readme, tem o requirements e o setup.py. Então esses são os arquivos que você costuma ter em um projeto Python. Pode falar, Cauã. Pode. Viria aqui fora, tá? Você colocaria aqui fora. Quando dentro das pastas dos módulos, em geral, você coloca só código. E aí isso viria aqui fora. Inclusive, tem como você, no README, deixa eu voltar ali para aqueles exemplos. Cadê? Eu acho que eu já fechei. Tá, esse aqui serve. No README, você pode tem maneira de pôr imagem. Você poderia pôr um diagrama aqui. Essa imagem, ela tá aqui, ó. As duas imagens aqui que eu uso nesse README são arquivos aqui no meu projeto. E aí eu uso elas dentro do README. Você pode pôr só o diagrama aqui ou pode pôr ele e importar dentro
colocar ele dentro do README. Mas normalmente você vem aqui fora. Coisas que são descrição do seu projeto, em geral elas vêm aqui fora e aí você põe código dentro de módulos. Essa é uma estrutura mais comum para distribuir código Python. Quando você está criando um pacote, o pacote em si é só essa pasta aqui do módulo, tá? É isso aqui que vai ser instalado pelo setup.py, por exemplo. O setup.py ele não considera nenhum dos outros arquivos. Só o que está dentro de pastas com o init.py, como a gente já viu. Os demais arquivos são somente auxiliares para instalação e documentação. Tá? Tarefa de casa para vocês, exercício. Isso vocês vão fazer lá na plataforma. Eu vou criar uma pasta para vocês, que vai ser exercício semana 5, alguma coisa assim. E aí vocês vão criar um projetinho usando essa estrutura. Vocês vão fazer um código da calculadora, cria função para as 4 operações básicas, cria uma função de soma, uma de multiplicação, uma de subtração e uma de divisão, com docstring, tudo bonitinho, coloca ela dentro de uma pasta do módulo, cria o init.py e coloca todos esses outros arquivos. Eu quero exatamente essa lista de arquivos aqui, um exemplo, licença, readme, requirements e o setup.py. Aí você fala, professor, para esse código eu não tenho requirements. Coloca o NumPy lá e tá bom. E usa o NumPy para alguma coisa. Usa o soma do NumPy no lugar de usar o soma do Python só para dizer que você usou o NumPy, por exemplo. Cauã, pode falar. Não, eu não tô interessado em tratamento de erro. Eu estou interessado em vocês fazerem essa estrutura bonitinha e usar o conteúdo da aula, sem ser a aula passada anterior, aquela parte de organização do código, de tipagem, docstring, essas coisas que vocês não tiveram exercício disso também. Se quiser fazer algum tratamento de erro, pode ficar à vontade, mas não é obrigatório. Tá? Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida da aula de hoje? A gente vai usando então a plataforma para exercício. Eu vou ver se eu consigo melhorar essa questão da estabilidade dela para ver se a gente vai conseguir usar ela durante as aulas ou não. Se a gente não conseguir usar ela durante as aulas, a gente fica usando o Colab durante a aula e fica fazendo exercício na plataforma. Esse tipo de coisa aqui você realmente não consegue fazer no Colab. Então, para esse tipo de coisa a gente precisa da plataforma. A outra opção seria vocês instalarem o Python no computador de vocês. É bem mais complexo. Não é difícil, mas dá um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que para exercício, pelo menos, mesmo que se ela continuar do jeito que ela está, vai funcionar bem. Uma coisa que eu devo fazer essa semana, provavelmente ainda esse fim de semana, no máximo até o meio da semana que vem, é publicar o trabalho de vocês. Não sei se vocês lembram, acho que talvez eu tenha passado rápido nisso na primeira aula, que eu ainda estava lá nos Estados Unidos, mas o trabalho de vocês vai ser... a nota de vocês vai ser trabalho e parte prova. Na verdade, eu acho que inclusive é mais ponto para o trabalho do que para a prova. Deixa eu abrir aqui a aula 1. O trabalho é 50% da nota, os exercícios é 20% e a prova é 30%. Então 50% da nota de vocês vai ser o trabalho, vão ser 2 trabalhos individuais. O primeiro eu já vou publicar agora essa semana, a descrição dele, e vocês vão ter até a data da prova para fazer ele também vai ser feito pela plataforma. Deixa eu ver se eu abro aqui, tá, vai ser... Não, a prova vai ser Colab. A prova é bem complicado ser pela plataforma, vai ser Colab. Pode falar, João. Individual. O que vai ser o trabalho de vocês? Eu vou publicar isso aqui, mas eu posso já dar uma explicada.
eu vou dar esse diagrama de classes para vocês. Esse aqui é um diagrama de classes de um jogo da velha. Então você tem a classe geral para o jogo, e aí você tem a classe do tabuleiro, jogador, jogador humano e jogador computador. E aí vocês vão ter que implementar essas classes na forma de uma biblioteca Python, de um pacote Python. Então, estão todos aqui os requisitos das classes que vocês vão ter que implementar e da estrutura do pacote. Vocês vão ter que pôr tudo isso no pacote lá, o init.py, um arquivo de exemplo, setup.py, readme e a licença, tá? E o prazo vai ser até o dia da primeira prova para vocês entregarem ele. Eu vou publicar esses requisitos no Classroom. Eu acho que eu publico hoje ainda. Eu tô vendo aqui, parece tá arrumadinho esse arquivo. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão ter ainda aí algumas semanas até a data da prova para tirar. Não é para ser um trabalho difícil, mas eu quero ele bem organizadinho. São 5 classes aqui que vocês vão ter que implementar, mas eu quero tudo bem arrumadinho, certo? Então, pessoal, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se não, até semana que vem. Bom fim de semana aí para vocês. Sim, Gustavo, acabou, sem a gente fazer muito exemplo, a aula acaba acabando mais cedo mesmo. A ideia era a gente fazer mais exemplo na plataforma. Se semana que vem a gente não conseguir usar, eu vou trazer exemplos para a gente fazer no Colab e aí a gente usa o tempo todo da aula. Renato, pode falar. Então, foi mandado por e-mail para vocês. Se você não tiver recebido, me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu te mando o usuário, a senha e o link. Na hora que você fizer o login lá, você vai chegar numa página dessa forma aqui. Isso aqui é uma plataforma de desenvolvimento de código. Tem o Python instalado aqui, você consegue executar código aqui, Python, e você consegue criar seus projetos. Vão ser criadas pastas aqui, vocês vão ver as pastas aparecendo para os exercícios e para os trabalhos, e vocês vão usar essas pastas para fazer os exercícios e os trabalhos daqui para frente. Eu não sei se a gente vai conseguir usar durante a aula, porque deu um problema de instabilidade quando todo mundo tentou acessar ao mesmo tempo, mas para exercício consegue, porque para exercício nem todo mundo acessa ao mesmo tempo. Mas qualquer coisa você assiste imediatamente a gente terminando aqui a aula, eu vou publicar o vídeo, aí você assiste lá o iniciozinho do vídeo, eu mostro um pouco como que ela funciona. E também outra opção é assistir o vídeo do ano passado. Se eu não me engano, foi na aula 3 do ano passado que eu apresentei a plataforma. Talvez o vídeo do ano passado esteja melhor do que o da aula de hoje, porque hoje, como todo mundo estava tentando acessar, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que no ano passado tinha um chat aqui do lado que esse ano eu não coloquei. Mas o editor é o mesmo. Hoje no início da aula estava bastante instável, então eu acabei não conseguindo mostrar com muito detalhe. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Então, bom fim de semana aí para vocês e até a semana que vem.